Tá, vamos lá. Vou fazer uma ligeira sinopse sobre ele, tá? O livro é inicialmente narrado por João Romão. Ele tem o objetivo de acumular capital. Ele é o dono do cortiço, da taverna, da pedreira. E tem um amante que ajuda de domingo a domingo trabalhando sem descanso. Miranda é o principal inimigo dele. Tem uma condição mais elevada que João Romão. Um fato que muda a perspectiva do dono do cortiço é quando Miranda recebe o título de barão. E João entende que não basta gastar dinheiro, é necessário também testar posição social reconhecida. Paralelamente a isso, destaque-se a Rita Baiana e Capoeira Firmo, Jerônimo e Piedade, que são esses outros casais. E a relação cortiça muda caráter de desorganização para uma Vila João Romão. Então o que acontece? Toda a construção de época dele é construída uma linha linear de tempo, ou seja, o cortiço trabalha com desfecho linear e não tem data exata, é tudo a partir do século XIX. Os espaços geralmente é sempre o cortiço, tudo em volta do cortiço, e eles trabalham essa ideia do cortiço muito bem. Alguém quer comentar? Tá, eu só queria acrescentar uma coisa na tua fala, não sei se chegou a falar do cortiço em si, que o cortiço nesse texto, na verdade, ele vai vir como o personagem principal, assim. O resto ele vai ser só algo que ele vai utilizar para explicar a teoria que as coisas são influenciadas pelo meio, e o meio nesse caso seria o cortiço e as pessoas seriam essas coisas. Elas estão até tratadas no texto como animais, ele fala muito assim, como uma tartaruga, e no cortiço ele vai utilizar mais a pessoa. Ele vai falar que o cortiço abriu o olho de manhã, sabe? O cortiço vai ser uma personagem pessoa e as pessoas seriam personagens animais. Alguns instintos muito selvagens em relação sexual, porque, por exemplo, logo no início do texto do livro, o Miranda, ele basicamente estupra a mulher dele, porque ele chega pra ter relações sexuais com ela quando ela tá dormindo, e ela finge que tá dormindo ainda, e tudo isso de uma maneira normal, ela não fica revoltada com isso, e depois ela acaba até gostando, e isso é muito um instinto animal, não é algo que um ser humano normal faria. Ela chega um momento do livro que o livro comenta bem detalhadamente que o prazer do gozo dela ficou muito alto, e tanto que até o personagem do Curtis comenta, não sei qual é o personagem exato, mas ele comenta, olha, tudo bem se vocês fizerem, mas só dá uma baixada na voz. Tu tem cada uma, por exemplo, das mulheres, das personagens femininas representava algum tipo específico de nacionalidade, por exemplo, a Piedade representava a mulher portuguesa, né? Justamente aquela mulher europeia. Tu tinha a Rita Baiana, por exemplo, o nome já diz que ela era uma mulher sensual e ela representava claramente a mulher brasileira, ou seja, ela era quem fazia, se não me engano, as festas de pagode no cortiço, forró. Sim, essa parte do cortiço parece ser um personagem, realmente, já que a gente não tem uma abordagem direta em um personagem, mas sim uma história, o meio que eles estão, o local onde eles estão, é o que define a história que eles vão ter, basicamente. O cortiço é o personagem principal, ou melhor dizendo, ele é o personagem principal e também a história em si, né? A forma que ele vai se desenvolvendo é o que o autor quer passar, segundo as ideias naturalistas que ele segue, né? Que que o meio afeta o indivíduo. Como o cortiço, né? Ele tem esse meio afeta as características das pessoas em si. Ali tu define ali, por exemplo, cada um personagem é muito
comum e é só aquilo e pronto, é por causa do meio que onde eles estão, onde o Curtiço que é o que define eles. Se eu não me engano, eu acho que era o Jerônimo, mas ele até, quando ele chega lá no Curtiço depois de um tempo, eu não lembro exatamente o que acontece, mas ele até muda, assim, sabe? Tipo, ele mostra bem essa ideia, sabe? Tipo, o que define a pessoa seria o ambiente, sabe? Ele vai pro lugar e ele se torna mais brasileiro, assim, sabe? Ele se torna, tipo, mais vagabundo, sabe? Ele não é tão exemplar como ele é apresentado no início do texto, sabe? Eu acho que ele é o único personagem, assim, que tem essa mudança, mas é porque ele muda de ambiente. Tipo, a construção do texto é feita por uma linha linear, pô. Que, tipo, ele constrói texto no século XIX, só que não tem nenhuma interferência de, tipo, não tem nenhuma expressão exata de datas. Os fatos, os acontecimentos acontecem, tipo, por acontecer. Que a linha de tempo é muito estranha. Porque, tipo, é no século XIX, né? Mas, tipo, é tudo meio embolado, tu não sabe nada certo, então passa um tempo e tu não sabe quanto tempo passou. Vendo a história de um cara que percebeu que a mulher dele tava traindo ele e ele fica de boa porque ele sabe que já virou costume. E depois tu passa por uma história de um idoso que tava tentando cantar uma criança, sabe? Bem, o João Romão, ele é a principal referência no que se trata de um capitalista que quer ser rico, sabe? Ele, desde o início da história, ele tem esse desejo. Por exemplo, sendo dono da taverna e da pedreira, ele, por exemplo, ele roubava de obras vizinhas os recursos para continuar construindo casebres nos terrenos que ele tinha. E ele, com o dinheiro que ele conseguia do que ele tinha, por exemplo, sei lá, da taverna, da pedreira, ele continuava comprando mais terrenos que ficavam para os fundos. E assim ele construiu o Curtiço, né? Quando tu pensa, por exemplo, no livro em si, no título, o que eu pensei, pelo menos antes de ler, não era, por exemplo, sei lá, numa espécie de vila no Rio de Janeiro. O que eu imaginei foi como se fosse uma vila indígena, sabe? Com casas feitas completamente, não sei, de cana, sabe? Esse tipo de coisa, maloca, sabe? Outra coisa, a mulata, né? Como é que ele consegue a mulata? Ela era uma escrava que era meio que amante dele, né? Ele consegue conquistar ele finalmente quando ele forja aquela carta de alforria, né? Que diz que ela tinha sido liberta, né? Ele pegou, eu não me lembro, ele pegou um selo de outra carta e forjou uma e simplesmente entregou pra ela falando que, tipo, agora tu tá livre. 3, 2, 1 e... Acho que vocês não entenderam a contagem, né? No final a gente vai mostrar. Uma coisa muito interessante também sobre o Curtiço em si é que depois de um tempo na história, ele começa a detalhar muito bem como é que eles acordam de manhã, né? Com os barulhos parecem realmente de bicho. Tipo, o som dos papagaios que eles tinham em jaulas, sabe? Se eu não me engano. E que realmente o Curtiço ele passa então a virar um personagem, basicamente, por causa que além disso, né, que a gente tinha falado antes, dos personagens serem bem superficiais, sabe, tu tem aquilo e é aquilo e pronto, começa a ser mais, sabe, abordado o que acontece no Curtiço em si, sabe. É até bem engraçado porque isso acaba, acho que, entrando mais como spoiler, mas pro fim do texto surge outra comunidadezinha, assim, sabe, e o Curtiço ele começa a ficar cada vez mais rico. Tipo, as pessoas que estão lá já não são mais as mesmas de antes, né? E aí começa a mudar a característica do Curtiço. E por causa disso, tu acaba mudando até a característica do outro meio, sabe? Tu mudando a característica do meio, tu vai mudar o outro meio, sabe? Não é... E também, pelo texto, né? Não é uma via de mão única. Não só o meio que afeta o indivíduo, mas os indivíduos afetam o meio, né? Tá, uma parte bem legal é que, tipo, o livro vai narrando essa história, cada vez dando mais detalhes do Curtiço e de todo o narramento. Tanto que tem um personagem que eles chamavam de bruxa, que possuía uma filha pequena, só que era aquele padrão de filha perfeita. Então, tipo, isso daí é logo após logo após esse caso do João Romão tentar comprar, do Miranda tentar comprar uma parte do Curtiço do João Romão.
E o João Romão, ele como é capitalista, não gosta do cara, não deixava. Então dava muita briga em relação a isso entre alguns personagens. Tá, então, em geral, o que vocês acharam do... Eu não gostei do texto. Eu achei os personagens, assim, muito superficiais e ele não joga bem os personagens no texto, sabe? Ele joga uns 10 personagens, assim, direto e tu não consegue acompanhar as características dele. Depois ele fica repetindo os nomes, tu não consegue pegar. Olha, eu particularmente eu gostei do livro. Sim, não faz muito meu estilo de leitura que eu costumo ler normalmente, mas em geral eu gostei bastante do livro. Só como meu amigo meio forçado disse antes, eu tive umas confusão com a quantidade de personagem, mas fora isso é um ótimo livro. Eu achei interessante em si e criativo, mas eu achei também o início meio maçante demais, sabe? E depois quando eu tive uma esperança que a história em si melhorar, os personagens eles começaram a realmente ser, tipo, a história deles não foi quase nada trabalhada, sabe? Mas fora isso, sim, é um ótimo exemplo no caso do naturalismo, né? Perfeito no exemplo na real. Além disso, não sei mais o que dá pra falar. Outra coisa, assim, o texto tem horas que pra mim ele chega a ser cômico, sabe? Ele é escrito de um jeito tão estranho, assim, tão direto, que ele chega a ser cômico. Tipo, na parte do incêndio, sabe? Tu fica, tipo, é tão exagerado que tu não consegue levar muito a sério o que tá acontecendo. As próprias mortes, assim, mesmo elas sendo pesadas, elas são muito exageradas, sabe? Agora eu quero me dar a minha opinião. Na minha opinião, o texto é um ótimo texto, mas o que vocês disseram, eu creio que na verdade, não sei se é a nossa noção de texto, que não é bem desenvolvida, para conseguir acompanhar o número de personagens que vão sendo adicionados à história. E se propõe sim os personagens ser rasos, já que é a ideia do texto, já que a ideia é que o meio afeta o indivíduo, não que e não necessariamente só por causa que o indivíduo é raso que ele não é verídico. Ai, meu Deus. Só um pouquinho. É que eu não posso, eu tô gravando. Ah, tá. É que teu pai vai te cuidar o horário. Sim.